que estava, trazendo essa alerta para esse povo, eu comecei então a meditar na palavra de Deus, a buscar, naquilo que o Senhor queria e quer falar à tua igreja. Mas eu vivi um conflito nesses dias, uma luta, minha com Deus, vamos dizer assim, porque estava clareando uma palavra no meu coração, eu pensando, meditando, preparando esta mensagem, mas Deus me levava a meditar nesta passagem do homem, do jovem rico, e eu fiquei naquela luta constante de querer trazer, mas também não queria fugir do tema qual a igreja preparou, o pastor local preparou, as irmãs oraram para que Deus traga alguém, para falar à sua igreja, para falar aos nossos corações. Então eu vivi naquela luta constante, mas aqui eu me dobrei diante de Deus e pedi misericórdia para Deus, e aqui eu estou nesta noite para ministrar ao teu coração o tema desta campanha, que está no capítulo 54 e no versículo 17, que é o tema desta campanha. Quando nós olhamos a história, o contexto deste capítulo, nós vamos entender que Israel havia saído do cativeiro da Babilônia. 70 anos eles ficaram no cativeiro da Babilônia, e dentro daqueles 70 anos Israel, ele sofreu, Israel padeceu, Israel viveu uma dificuldade muito grande, porque muitas pessoas que entraram dentro da Babilônia, muitos jovens que entraram para dentro daquela cidade, passando 70 anos, muitos deles faleceram, muitos deles morreram, porque a idade, provavelmente entre o ser humano, é intitulada de 70 anos, passando disso é enfado, é cansaço, é canseira. Então provavelmente muitos que entraram ali, os velhos que entraram, morreram e foram sepultados na Babilônia. E uma geração que nasceu dentro da Babilônia, que suportou esses 70 anos, eles foram libertados, eles foram libertos da Babilônia para regressar para a sua pátria, Israel. Eu quero que você nesta noite medite comigo e pense comigo, qual será, ou qual foi o motivo, a razão, para que Israel entrasse para dentro da Babilônia. Porque Israel, ele foi arrastado e levado para a Babilônia, e foi cativo por 70 anos. Eu quero aqui nesta noite alertar você, e me alertar também. Existem momentos na vida do homem e na vida da mulher, que diante dos olhos de Deus tem tolerância. Deus olha para o homem e para a mulher, e observa que Deus ele vai dando corda, Deus ele vai dando linha, Deus vai deixando, Deus vai fazendo vista grossa. Às vezes Deus parece eu, às vezes Deus parece a irmã aqui, está vendo as coisas acontecendo, e às vezes faz vista grossa, deixa, mas uma hora, sobe no nível que não dá mais para suportar. Às vezes Deus ele vai dando corda, e chega a um ponto que Deus fala: opa, eu acho que eu vou ter que agir, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Não é assim com nossos filhos? Nós vai deixando, ele vai fazendo arte, vai fazendo bagunça, mas chega uma hora, nós vamos puxar um cinto e falar: opa, espera aí. E Deus é desta maneira, povo de Deus, e Deus é desta forma. Às vezes às vezes Deus deixa você fazer as coisas do seu jeito, da sua vontade, mas aí na gota d'água Deus vai estender a sua mão, e quando Deus estende a sua mão, é porque o nível da gota d'água já está extrema, e às vezes nós, sendo de certa forma rebelde para com Deus, abusando do amor de Deus, abusando da misericórdia de Deus, aí Deus ele pega e puxa um anzol. Às vezes Deus belisca, às vezes Deus assopra, e quando nós deparamos com esse belisco de Deus,
com esse assopro de Deus, com esse aperto de Deus, nós perguntamos para Deus, por que que Deus permite isso? Por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Mas se Deus olhar e nós observarmos a razão e o motivo daquilo que Deus deixou acontecer, nós vamos observar que foi culpa minha mesmo, foi culpa sua mesmo, de Deus permitir, ou Deus puxar o anzol e você viver na situação que está. Às vezes é culpa minha, às vezes nós vamos abusando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Deus não quer isso. Deus, Ele quer uma aproximação sua para com Deus. Às vezes o pai, a mãe, ele castiga o filho, para que o filho, além de corrigir, que é o intuito da correção, além de corrigir, ele quer trazer o filho para perto, para ensinar, para ajudar. E às vezes Deus tem essa característica, às vezes Deus ele permite, né, o vento, a tempestade, para te abrir os olhos, para você despertar, você olhar para Deus e falar: eu preciso corrigir, eu preciso aprumar, eu preciso alinhar a minha vida, e Deus permite. Então foi justamente esta razão de que o povo foi levado cativo na Babilônia por 70 anos, porque o povo estava rebelde, porque o povo, ele sabe que o povo nos dias do profeta Isaías e nos dias do profeta Jeremias fazia, eles iam para o templo apenas de corpo presente, eles iam para a casa de Deus apenas para cumprir o papel, apenas para picar o cartão, apenas para dizer que estava na igreja, mas o coração deles estava longe da vontade de Deus. Aí Deus levanta nos dias do profeta Jeremias, e ele começa a proclamar, ele começa a falar ao povo de Israel: olha, eu tenho visto os vossos caminhos, eu tenho olhado as tuas abominações, eu tenho visto aquilo que você tem feito às ocultas, às escuras, e vocês estão longe de mim. E Deus levanta o profeta alertando, apontando o povo, e o povo rebelde, até que Deus permite. Então os babilônios vêm e levaram o povo cativo para a Babilônia por 70 anos. E 70 anos que o povo viveu ali dentro da Babilônia, viveu como escravo dentro da Babilônia. Você nota, você pensa comigo, um jovem que nasceu dentro da Babilônia, como nasceu Esdras, né? Quando nasceu alguns jovens ali dentro da Babilônia, cresceram ali, descobriram, quando eles estavam numa idade adulta, que descobriram que eles eram escravos, os seus pais eram escravos, o seu povo era escravo, e a cidade que ele havia saído lá, os seus pais, estava em ruína, estava em destruição, e o povo que vivia e estava lá em Israel, estava na maior miséria, como Neemias fala, estava na maior pobreza, porque o povo rejeitou a Deus, porque o povo virou as costas para Deus, porque o povo abandonou. E aí ele começa a ver que 70 anos eles vão passar dentro da Babilônia, mas chega, completa os 70 anos, eles voltam para Sião, eles voltam para a sua casa, eles começam a retornar, porque lá em Sião eles descobrem que lá não é a sua casa. Eles param de cantar, eles penduram as suas harpas no salgueiro, e os babilônios, os caldeus, começam a dizer para ele: olha, canta aqueles hinos que você cantava lá em Sião, canta aqueles louvores que você estava lá em Sião cantando. Mas eles estavam tristes, abatidos, penduraram então as suas harpas. Assim é na vida do homem e da mulher. Quando nós vivemos a vida, estamos dentro da casa de Deus, né? Devemos reverenciar a obra de Deus, a casa de Deus, dar valor na casa de Deus, né? Estar presente na casa de Deus. Nós devemos honrar a Deus e a casa do Senhor. Muitas das vezes desprezamos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando os meninos nasceram lá na Babilônia, é uma interpretação minha para nós aprender nessa noite. Quando os meninos nasceram lá na Babilônia, os filhos perguntaram para o pai, é uma interpretação minha, eu quero que você vá no meu raciocínio, perguntaram: pai, por que nós estamos escravos aqui?
Por que nós estamos presos aqui na Babilônia? Essa nossa casa é lá em Israel. E o pai e a mãe, que estava viva ainda, começava a falar para o filho: sabe, filho, a nossa casa não é aqui, é lá em Sião. A nossa casa não é na Babilônia, é lá em Jerusalém. Glória a Deus. Mas, filho, quando nós estávamos lá em Jerusalém, sabe o que nós fazíamos? Nós deixávamos de ir no culto. Quando nós estávamos lá em Jerusalém, nós não estávamos nem aí para a campanha, não estávamos nem aí para a oração, não estávamos nem aí para a consagração. Quando nós estávamos lá em Sião, filho, em vez de nós ir para a casa de Deus, se humilhar, nós íamos para o shopping. Quando nós estávamos lá em Sião, filho, essa é a interpretação minha, para você entender o ponto que estava Israel. Olha, quando nós estávamos lá em Sião, em vez de nós se apegar com Deus, né, trilhar a nossa vida, aprumar a nossa fé, a nossa vida com Deus, nós ia para o churrasco, nós ia para a festa. Estava frio, não vou para a igreja, estava frio, está calor, eu não vou mais para a igreja porque está muito calor. Lá não tem ar-condicionado, o ventilador não é suficiente. Não, filho, então foi por esse motivo que viemos parar aqui. Glória a Deus. Assim é um despertamento para nós, que nós devemos zelar pela casa de Deus, que nós devemos estar presentes na casa de Deus, porque nós sabemos que os dias estão difíceis, as coisas estão difíceis, estão apertando, está acochando. Vai ter dia que eles vão bloquear, eles vão cancelar esses cultos aqui, que nós temos a liberdade, e nós vamos ter a porta fechada, e nós vamos lembrar quanta saudade eu tenho de estar lá na Assembleia de Deus, mas agora a justiça proibiu pelo menos um dia só por mês, e nós tínhamos liberdade de todo culto, e nós deixamos, nós rejeitamos, e agora eu tenho saudade de Sião, tenho cidade da casa, e não posso entrar. Glória a Deus. Jesus. Fala, Jesus. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tem neles contentamento. Aleluia, Jesus. Então o pai começa então a explicar para o filho, né, o relaxo que eles tinham pela obra. E o pior de tudo, sabe o que é? Nós pais aqui, se nós não voltarmos, né, a ter uma vida, né, digna diante de Deus, reta, buscando a Deus dia após dia, sabe o que acontece? Os nossos filhos não vão ir para a igreja, os netos não virão para a igreja, porque eles olham no pai e veem que o pai tem pouca coisa, pouco caso com a obra de Deus, não está nem aí com a obra de Deus. Então os netos e os filhos olham para o pai e percebem: olha, se o pai não está valorizando na casa de Deus, quem sou eu para valorizar? Olha que coisa. Se você abrir a Bíblia no livro de Êxodo, o povo de Israel viveu cativo 430 anos no Êxodo, lá no Egito. 430 anos, aproximadamente mais ou menos 5 gerações morreu dentro do Egito e foi sepultado. Pelo menos 5 gerações, 430 anos dentro do Egito. A Bíblia conta que Deus, através de Moisés, libertou o povo de Israel. 600 mil homens atravessaram o deserto por 40 anos. E vocês conhecem bem a história do povo de Israel, que andaram no deserto. Deus mantinha o povo alimentado com maná que vinha de Deus, a água, o sol escaldante, ele colocava uma nuvem tampando do sol, e o frio, no frio, na noite, ele colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo de Israel. Deus fez maravilha no meio do deserto. Mas só que o povo rebelde, vocês conhecem a história? Por rebeldia, o povo que saiu do Egito morreu no deserto. E os filhos daquele que nasceu no deserto entraram para a terra de Canaã. E a Bíblia vai nos contar no livro de Êxodo, e depois do livro de Josué, o Deuteronômio de Josué, que o povo que entrava dentro de Canaã não sabia mais quem era Deus. Está na Bíblia. Saíram, ficaram escravizados, saíram lá do Egito, andaram 40 anos, viram as maravilhas de Deus. O povo rebelde morreu no deserto. Seus filhos, juntamente com Josué e Caleb, os únicos dois que entraram em Canaã, e eles entraram dentro da terra de Canaã,
se instalaram dentro da Canaã, e os filhos deles não sabiam mais quem era Deus. Pai, aleluia. Isso é o retrato do homem e da mulher que tem pouco caso com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Os nossos filhos, eles espelham em nós. Os nossos filhos, ele olha em você, irmão. Os vossos filhos olham em você, irmão. E você é a coluna da sua casa. Então pode estar frio, pode estar calor, pode estar o vento que for. Você tem que pegar a palavra de Deus. Eu vou para a igreja, mãe, mas lá vai ter 6 irmãos. Não, eu vou para a igreja. Daí os seus filhos vão olhar em você, vai espelhar em você. Glória a Deus, aleluia, Pai. Jesus. Porque nós bem sabemos que não é as palavras que são exemplos para os filhos. O que são exemplos para o filho é a sua maneira, o seu modo. É a sua conduta que é o exemplo do filho. Ele só faz se você fizer, né? Ele só vai agir se você agir. Então os seus filhos dependem da sua fé. E você não pode desfalecer, você não pode parar, porque eles só estão de pé, eles só estão vivos, porque você está aqui. Pai, aleluia. Eles só estão vivos onde eles estão, porque as suas orações, mesmo que seja pouca, pequena, mantém eles vivos. E o povo de Israel, preso lá na Babilônia, é libertado pelo rei Ciro. Ele dá uma carta, vai embora para Jerusalém. E eles vêm caminhando para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando eles entram em Jerusalém, só vou recapitular, no livro de Neemias, no capítulo 1, que os irmãos já sabem, as irmãs, que Neemias ele pergunta para um dos seus irmãos: olha, como que está Jerusalém? Como está o templo, os muros, as casas? Daí Ananias, um do povo judeu, fala assim: olha, Neemias, lá os muros de Jerusalém está tudo destruído e as portas tudo queimadas, e o templo queimado, Neemias, o templo queimado, e o povo está na pior miséria. Então quando o povo ele sai lá da Babilônia e retorna para Jerusalém, vai no meu raciocínio, muitos deles vinham vindo no caminho, ou pensaram lá quando estava preso, falaram: olha, quando eu voltar para Jerusalém eu quero ser diferente. Quando eu voltar lá na minha terra, eu não vou ser do mesmo jeito que eu estava, não. Quando eu voltar lá, nós levantarmos novamente o templo que foi destruído pelos caldeus, eu não vou arrendar meu pé de dentro da casa de Deus, porque a sua foi grande, o castigo foi grande. Quando eu voltar para lá, pode estar fulano, cicrano, cantando desafinado, sem playback, na mão, né, pregando, grande e pequeno, eu vou estar lá no templo. Deus, aleluia. Quando eu voltar lá, eles pensando, né, isso aí é uma interpretação minha, quando eles têm que lá, eu quero fazer parte do círculo de oração. Glória a Deus. Eu quero fazer parte do círculo de oração. Eu não quero ficar de picuinha, não, de bico virado, não. Eu quero fazer parte da oração, porque quando eu fui para a Babilônia, eu aprendi com eles que eu preciso melhorar. E às vezes a gente só melhora apanhando. Se a palavra não te confronta, ela não te muda. Se a palavra não te confronta, ela não muda você. Então talvez eles pensaram: olha, quando eu voltar lá de novo para Jerusalém, eu quero todo o culto estar lá na casa de Deus. Eu quero todos os ensaios estar lá com as irmãs. Eu estar em todas as consagrações, todas as orações, eu quero estar com a irmã, porque eu aprendi a lição. Eu vi que eu estava errado e agora Deus me mostrou que eu preciso corrigir a minha vida. Então, amados irmãos, eles vieram com essa mentalidade: eu vou ser melhor, eu vou corrigir os meus caminhos, eu vou corrigir minhas atitudes, meus pensamentos, eu vou se apegar com Deus. E Deus foi fiel, mano. Deus foi tão fiel que deixou eles voltar de novo para a sua pátria, para a sua casa. O profeta Ageu, você abre lá no profeta Ageu, um dos profetas pequenos que está na Bíblia, Ageu. A Bíblia vai dizer que quando eles voltaram, eles começaram a construir o muro novamente.
Eles começaram a edificar o muro e começaram então a levantar novamente o templo que estava destruído. E quando eles começaram a levantar o templo e começaram a levantar os muros, passou-se 2 anos. 2 anos. Eles pararam de construir o muro e o templo. E isso aí me fez a minha alma chorar. Me fez a minha alma chorar, porque uma pessoa que aprendeu no castigo, sofreu, voltou, teve a oportunidade de se arrumar a vida, mesmo assim começou a caminhar com aquele fogo, com aquela empolgação. Não, eu vou cantar no círculo de oração, eu vou não sei o que. Passou 2 anos, desfaleceu. Aí Deus chama o profeta Ageu e começa a castigar o povo. De que jeito ele começa a castigar? O povo trabalhava, o povo lutava dia e noite, mas só que ele não tinha alimento, não tinha dinheiro. Eles pegavam o dinheiro, a Bíblia fala, o profeta Ageu, que eles pegavam o dinheiro e colocavam no saco. Era como se o saco tivesse furado, o dinheiro vazava, não sobrava para nada. Nós não vemos pessoas assim, que às vezes despreza a casa de Deus, rejeita, vira as costas para Deus, e a pessoa fica pilotada, trabalhando dia e noite. Você pergunta para ele: irmão, como que está as coisas? Irmão, nossa, eu tenho tanta dívida para pagar, não sobra dinheiro para nada. Mas irmão, tem 2 serviços, e não dá tempo, não tem dinheiro. Não tem, porque rejeitou a Deus, virou as costas. E Deus, ele começa a fazer isso com o povo. Tudo que o povo põe a mão não prospera, não vai para frente. Talvez você esteja aqui nesta noite. Eu não estou aqui como advogado, não. Eu estou aqui como com o intermédio de transmitir a palavra de Deus para o seu coração. Você tem que levantar os olhos e agradecer a Deus, porque Deus me trouxe aqui. Deus vai trazer outros aqui para alertar a sua vida, para você aprumar a sua vida com Deus e ser fiel com Deus. Daí eles retornam. Então esse foi o contexto que Israel viveu na sua vida, até ele chegar no capítulo 54. Quando ele chegou lá no 54, Deus, que eles retornaram lá da Babilônia, Deus fez essa promessa, dizendo assim: olha, nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma, toda, ele usou ainda a palavra, toda ferramenta contra ti não prosperará. Glória a Deus, aleluia. Mas só que para esta ferramenta não te atingir, não te machucar, você tem que tentar estar alinhado com Deus. Verdade, Pai. Porque toda ferramenta, quando se fala assim, ferramenta, se fala coisa que fere, coisa que machuca, coisa que te abate, coisa que te derruba. E se você não estiver alinhado a essa ferramenta, vai te atingir, vai te machucar. E se você for esse plano de estar na presença de Deus, né, e de estar buscando a Deus, quando Deus fala assim: olha, aquele ali você não toca, aquela minha serva você não põe a mão, nenhuma ferramenta vai prosperar na sua vida. Porque nós temos um inimigo, o diabo, ele não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. A ferramenta do diabo, irmãos, se nós não tivermos o discernimento de Deus, nós caímos nessa armadilha. Nós vacilamos, escorregamos e caímos. É como o laço do passarinheiro. A ferramenta do inimigo, ele é uma ferramenta que ele é uma armadilha que ele põe justo aquilo que vai te agradar. Meu Deus, é verdade. Eu gostava muito de caçar passarinho na minha juventude, né? Caçava passarinho. Então, quando eu queria caçar o tal passarinho, eu colocava a comida do passarinho, porque eu sabia que era ele que ia vir, outro passarinho não ia vir. Então, o que eu quero dizer para você dentro dessa ilustração, o inimigo, ele sabe, né, a ferramenta que ele usa para te derrubar, para te abater, para te entristecer. Meu irmão Clementino, o que eu faço para mim, né, não cair nessa armadilha, nesse laço?
está o segredo, é buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, pôr a sua vida na presença de Deus, para que quando você estiver na dificuldade, você levantar os olhos para cima, você ter a autoridade de Deus para repreender toda a ferramenta que vem contra ti. Porque o diabo, muitas das vezes, ele tem um arsenal de ferramenta para lutar contra você. Prepare o seu coração, guarde o seu coração, a Bíblia fala, guarde o seu coração. Porque de repente o inimigo, o diabo, ele usa uma ferramenta, né, de falar contra você, de te trazer uma calúnia sobre você. E se você não tiver com o coração guardado em Deus, você cede essa calúnia, abre uma contenda, desvia, afasta, abre um barraco, porque o coração não está guardado em Deus. Guarde o teu coração, glória a Deus, protege ele, protege a mente, né? Guarda a sua mente para que o inimigo não laça dardo na sua mente. E se você não estiver preparado, isso vai fazer você cair e derrubar você. E depois ele vem mais toda língua. Ele não falou uma língua a outra, não. Ele diz toda a língua. Vou até ler o texto para nós mais expressar menor aqui. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Toda língua que se levantar. Pai. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus, ele vai entrar na sua frente. Eu creio, Deus. Porque Aleluia. Deus, ele só vai te proteger, te apoiar, te defender, se você estiver com ele. Se você estiver junto com ele, toda língua que se levantar contra ti não vai prosperar, não vai te condenar, porque Deus, ele vai entrar na frente. Ele vai te entrar na frente, vai entrar na frente, vai te proteger, trazer segurança para com a sua vida. Porque o livro de Provérbios, capítulo 6 e versículo 16, a Bíblia vai dizer que 7 coisas que Deus abomina. 7 coisas. Vou ler para nós ver. 7 coisas que Deus abomina, no capítulo, versículo 16. Olha lá. Estas 6 coisas Deus aborrece o Senhor. E a 7ª sua alma abomina: olhos ativos e língua mentirosa, mão que se derrama sangue inocente, e coração que maquina pensamentos virtuosos. 19. E testemunha falsa, que profere mentiras. Língua. Glória a Deus. Tiago vai dizer que a língua, ela é um pequeno membro, mas ela é capaz de incendiar um grande bosque. Meu Deus, verdade. A língua é um pequeno membro, mas ela destrói uma família, destrói uma vida, destrói uma casa. Lá em Minas Gerais, na cidade de Minas, ali perto da Bahia, que chama Salinas, já fui mais de 10 vezes passear lá. Tem uma família que eu conheço, que por causa da língua destruiu a família. Por causa da língua, 4 filhos. Falaram que a mulher, o marido foi trabalhar e a mulher ficou em casa cuidando dos 4 filhos pequeninhos. Não é moço não, tudo 3, 2, 4 anos, menos de 5 anos, 4 filhos. Falaram que o padeiro saiu de dentro da casa da moça, e quando o pai chegou à tarde, trabalhando na roça, chegou e ouviu essa conversa, pegou os 4 filhos, entregou na mão de outra cidade, de outras famílias. 4 filhos cresceram mais de 30 anos, quase 40 anos, sem se ver um outro, por causa da língua. E a mãe, que não tinha feito nada, jurou de pé junto, como a turma fala, né, que jamais faria aquilo, mas o pai, pela ignorância, né, pela ruindade do povo antigo, não acreditou e pôs ela na rua. Ela passou a ser uma mulher da vida, morreu nova por causa da língua. Então, mais uma vez, eu quero lembrar você: guarde o seu coração, guarde a sua mente. Você sabe lá o texto de Efésios capítulo 6,
as ferramentas que o Senhor te dá, né? Que as ferramentas que o Senhor lhe dá para a igreja, para o povo, guarda então sua mente, o seu coração, protege, deixe os dardos, a língua que vem difamar, que vem falar contra você, ela vem te abater, pode falar de você, mas se você tiver guardado em Deus, nem o mal vai te suceder, nem praga alguma vai chegar na sua vida. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É Deus, aleluia, Pai. E você vai ver o resultado que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Deus, aleluia. Não tem nenhum perfeito aqui. Nenhum perfeito. Eu não estou falando no sentido de perfeição para o homem. Se a irmã andar comigo o dia inteiro, você vai ver quantos defeitos eu tenho. Se eu andar com o irmão, quantos defeitos eu vou achar. Não estou falando nesse sentido. Mas ser perfeito diante de Deus. Abraão, Deus falou assim: vai, Abraão, e seja perfeito. Seja perfeito. E diz ainda, Deus falou para Abraão: os que te abençoarem, eu o abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então, se você estiver alinhado com Deus, nada pode te tocar. Você lembra de Jó? Livro de Jó? O povo gosta desse livro. O homem temente a Deus, se desviava do mal, né? O inimigo não teve poder de tocar na carne dele, matar ele, melhor dizendo, matar, porque Deus preservou a vida dele. E se você estiver alinhado, né, firme com Deus, pode falar, pode caluniar, pode olhar torto para você, você está olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. É Ele o seu juiz, é Ele o seu advogado. Que Deus abençoe suas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Deus te abençoe o nosso irmão perfeito. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Igreja, Glória a você nessa noite?